Muito bem, meus amigos, que Deus abençoe a todos. Esse amigo que vos fala, Pastor Justo, está mais uma vez aqui, aos domingos, todos os dias. Hoje mais cedo, já a partir de 9 horas já estávamos daqui, levando aqui uma palavra amiga, atendendo, conversando, aguardando pessoas que vêm aqui, senta e fala da sua vida, fala dos seus dilemas. Mas, em contrapartida, estarei também falando acerca da palavra de Deus. E uma coisa que me chama muita atenção é que o fato de a gente ter uma vida com Deus abençoada, uma vida de sucesso, uma vida de vitória, é necessário que nós deixamos alguns costumes. Muitas das vezes, o costume, ou muitas das vezes, nem sempre, mas muitas das vezes, o tradicional, ele pode impedir a pessoa de ter uma vida com Deus. E isso é notório e isso é fato. A palavra de Deus, ela diz lá em Gênesis capítulo 12, diz assim: Deus chama Abrão e lhe faz promessa. Diz Deus: disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai e vai para a terra que te mostrarei. Qual era a intenção de Deus? Era separar, simplesmente, radicalmente, separar Abrão, que antes era Abrão, da família? Não. A intenção de Deus era exatamente tirar o tradicional, o costume. Porque era uma terra pagã, a família de Abrão, como ele, eram pessoas idólatras, ou seja, eram pessoas tradicionais, ou seja, o pai de Abrão era idólatra, o avô de Abrão era idólatra. Então Deus saberia que para fazer o que fez na vida de Abrão, era necessário ele sair dessas idolatrias, desses costumes, porque a pessoa dos dias de hoje, ela vive determinada religião, amanhã os seus filhos vivem a mesma religião, e amanhã os filhos dos filhos continuam na mesma tradição da religião, e Deus, a primeira atitude de Deus foi quebrar isso, para que prudentemente Adão pudesse segui-lo, ter uma vida com ele. E Abrão, ele entendeu. Por que eu digo que ele entendeu? Porque é muito simples, não tem muita dificuldade para poder compreender isso. Porque Abrão, ele tinha, já na idade, se não me engano, 75 anos, se eu não me engano. Porém, era a tradição também, porque era a época de procriação, cada família tem a sua prole, ou seja, os seus filhos. Porém, a mulher de Abrão era estéril. E um dos deuses, que havia muitos deuses naquela época, existia Deus para determinadas situações, como se você se vê hoje, Deus do caminhoneiro, Deus do casamento, aquelas coisas todas, santa do sei o quê. Porém, naquela época também não era diferente. Porém, havia também a deusa da fertilidade. E a Sara, ou Saraí, era estéril. Então eu acredito, isso eu pensando comigo, que Abraão não pensou duas vezes em ouvir a voz de Deus e, tipo assim, né?
Poxa, esse é o único que veio e falou comigo, eu pude ouvi-lo. Os demais não se apresentavam. Porém, o Deus, oh, aleluia, glória a Deus, o Senhor da terra, o Criador do universo, se apresentou a Abraão e de imediato ele partiu. Ou seja, o próprio Deus fez ele entender que era necessário ele sair daquelas idolatrias, sair daquele meio. Meu amigo, minha amiga, existem coisas na vida que às vezes você não consegue atingir o sucesso, a vitória, porque às vezes você se encontra em meios de situações ao contrário daquilo que talvez você vive com Deus. Às vezes a gente tem que largar, sair desse meio, para que você possa atingir os seus objetivos. Isso é uma das coisas que nos leva a vencer. Então Deus sabia disso. E Abraão, vendo que nada acontecia quando ele tinha uma vida na terra dele, na terra de origem, naquele mundo de idolatria, nada acontecia, a mulher continuava estéril, a sua esposa continuava estéril. E quando Deus já apareceu, e lhe fez promessa, ele saiu da tua parentela. Às vezes é necessário a gente sair, não que Deus queria dividir, pelo contrário, é porque o único que deu ouvido à voz de Deus, Abraão, de imediato, partiu em busca de uma promessa, ou seja, de algo invisível. E hoje a gente se vê que Abraão se tornou